Espera um instante. Antes de você ligar o modo automático do dia, respire comigo. Feche os olhos por um segundo se puder. Ouça o som do seu próprio respirar. Se você abriu os olhos hoje, já há motivo para dizer obrigado. A simples presença do próximo suspiro já é uma pequena vitória. Agradeça a Deus hoje e veja como isso pode virar o rumo do seu dia. Você talvez esteja correndo. E-mails acumulados, contas, decisões difíceis. Ou talvez tenha acordado com o peito pesado. Uma notícia que ainda ecoa. Uma saudade. Um medo que não quer calar. É fácil esperar o momento perfeito para agradecer. Eu vou agradecer quando tudo estiver bem. Pensamos. Mas e se eu te dissesse que a gratidão não depende do cenário, das condições, nem do calendário das emoções? A gratidão é um ato de fé. É uma atitude que escolhe alinhar o coração com o caráter de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Muitas pessoas confundem gratidão com recompensa. Acham que se agradecem, automaticamente vão receber algo bom à vista. Não é assim que a Bíblia apresenta a ação de graças. A Escritura nos convida a apresentar a Deus nossas petições com gratidão, não como uma fórmula mágica, mas como expressão de confiança. Em Filipenses 4:6 lemos uma direção clara. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A gratidão entra junto com a oração. Ela não é um bilhete de troca, mas a moldura pela qual vemos a mão de Deus agindo, mesmo quando não a entendemos. Pense em Jó. A Bíblia descreve um homem que perdeu quase tudo: filhos, riqueza, saúde. Ele experimentou dores profundas e perguntas que ecoam em muitos corações ainda hoje. Mas Jó também é exemplo de alguém cuja fé foi provada. Não estou dizendo que Jó não sofreu. Ele sofreu demais. O que vemos em sua história é que, em meio à dor, ele não perdeu a capacidade de dialogar com Deus, de buscar entendimento, de manter um ponto de referência, a sua confiança. Não transformar a dor em justificativa para a amargura automática. Não dizer que se é fiel apenas por receber bênçãos fáceis. A história de Jó nos lembra que a gratidão pode existir mesmo quando o presente nos desafia. E depois pense em Paulo e Silas. Em Atos 16 temos um episódio breve e impressionante. Presos, algemados, na escuridão de uma cela, eles escolheram louvar a Deus. Essa atitude não foi cortina de fumaça, foi verdadeira expressão de confiança e adoração. Enquanto cantavam, algo extraordinário aconteceu. A fé deles se tornou testemunho vivo. As prisões foram abaladas. Isso não transforma a narrativa em uma promessa de que se cantarmos tudo dará certo, mas mostra que a resposta de Deus muitas vezes passa por um coração que continua fiel diante do encontro com a dor. A gratidão de Paulo e Silas foi uma luz em meio à escuridão que provocou mudança, para eles e para outros ao redor. Quando falamos de gratidão, estamos falando de um músculo espiritual que precisa ser exercitado. Você pode responder: mas e a minha dor? E os meus filhos doentes? E a conta que vence amanhã? Não quero negar a pressão que você sente. A empatia pastoral nos lembra que dores são reais. Antes de tudo, é legítimo sentir, chorar e clamar. Mas também é legítimo escolher agradecer por aquilo que permanece, por aquilo que Deus ainda faz na nossa história, por pequenas e grandes coisas que sustentam nossos passos. A gratidão intencional não nega a realidade. Ela a encontra, e mesmo ali, aponta para a mão de Deus. Por isso proponho algo simples agora. Uma pausa prática que você pode repetir a qualquer hora do dia. Feche os olhos, respire fundo 3 vezes e nomeie mentalmente ou em voz baixa 5 coisas pelas quais você pode dizer obrigado hoje. Podem ser tão pequenas quanto um teto, um prato de comida, a voz de alguém que me ama, ou tão profundas quanto a fé que me segurou na noite passada. Ao fazer isso, você treina o coração a ver o que antes passava despercebido. Antes de seguirmos, quero te convidar a um pequeno gesto.
Escreva nos comentários, embaixo deste vídeo, uma frase simples de gratidão, algo como: "Obrigado, Senhor, por nunca me abandonar." Apenas isso. Não precisa explicar nem justificar. Deixe essa frase ser uma declaração pública de fé. Se essa mensagem está falando com você, fique comigo até o final. Por que fazer esse exercício? Porque quando você nomeia, transforma o vago em concreto. Quando você enuncia uma bênção, ela deixa de ser apenas uma sensação e passa a ser um testemunho. Ao escrever nos comentários, você não está apenas praticando gratidão. Está criando uma corrente com outras pessoas que, assim como você, precisam lembrar que existem sinais de graça no caminho. Isso fortalece a comunidade e multiplica o efeito do seu agradecimento. Vamos explorar um pouco mais o que acontece dentro de nós quando escolhemos agradecer. Primeiro, a gratidão muda a atenção. Em vez de fixar nos problemas, direcionamos o olhar para as fontes de vida que ainda existem. Isso não resolve automaticamente as dificuldades, mas altera a linguagem interior, de reclamação para reconhecimento. E quando a nossa linguagem interior muda, nossa atitude também muda. A paz surge não porque o problema desapareceu, mas porque encontramos um ponto firme: Deus, que sustenta nosso passo. Segundo, a gratidão molda o caráter. Repetindo atos de agradecimento, mesmo em dias difíceis, nós desenvolvemos resistência espiritual. Não é um truque psicológico vazado de fé, é uma disciplina espiritual que transforma a nossa forma de reagir. Pense na gratidão como um caminho de formação. Quanto mais você agradece, menos você se deixa dominar pela ansiedade, pela amargura ou pela impotência. Terceiro, a gratidão é testemunho. Quando você agradece em meio à aprovação, outros ao redor percebem algo diferente em você. Sua alegria não é superficial. Ela nasce de uma esperança que exala confiança. Essa postura abre portas para conversas profundas e para oportunidades de consolo. Muitas vezes, aquele que mais precisa da sua gratidão é alguém que está observando sua fé de fora. Mas atenção! Não caia na armadilha de transformar gratidão em uma fórmula. A Bíblia não nos promete que a gratidão nos dará todos os desejos ou nos blindará contra a dor. A promessa é outra. Quando oramos com ação de graças, estamos reconhecendo a soberania de Deus e entregando nossas angústias a Ele. Isso não é garantia de ausência de luta, mas é promessa de companhia, que o Senhor caminha conosco. Agora quero trazer algumas imagens cotidianas para tornar essa conversa menos abstrata. Imagine-se ao abrir a janela pela manhã. O ar fresco toca seu rosto. Talvez haja a simplicidade de uma xícara de café, o riso de uma criança, o gesto de um vizinho que acenou. Cada detalhe é uma evidência de cuidado. Muitas vezes, estamos tão acostumados que deixamos de ver. A gratidão requalifica o olhar. O familiar torna-se presente. O ordinário revela a graça. Outra imagem. Pense nas mãos calejadas que trabalham. As suas mãos, talvez, que seguram canecas, teclados, ferramentas. Essas mãos são testemunhas de esforço, de sustento, de luta. Agradecer por elas é agradecer pela capacidade de tocar o mundo, por dias em que, apesar do cansaço, você ainda consegue dar um passo. Reconhecer isso é reconhecer o dom que Deus nos concede diariamente. E quando a dor é profunda, quando a perda é crua e a noite parece longa demais, nesse lugar a gratidão pode nascer de pequenas sementes. Não precisamos inventar uma alegria que ainda não existe. Podemos, por exemplo, agradecer por quem está ao nosso lado, um amigo que atendeu a ligação, uma irmã ou irmão de fé que enviou uma palavra. A gratidão nesses momentos é humilde. Agradecemos pelo café que chegou, pela lembrança, pela voz que acalmou. Passo a passo, esses pequenos agradecimentos costuram um chão onde os pés podem se firmar. Voltando aos exemplos bíblicos, Jó não é o homem que encontra respostas fáceis. Ele pergunta, lamenta, busca. Ainda assim,
Sua história nos educa sobre a persistência diante do mistério do sofrimento. Jó nos mostra que manter diálogo com Deus é um ato de coragem e de fidelidade, inclusive em meios às questões sem resposta. E Paulo e Silas, com sua canção na prisão, nos lembram que a adoração e a gratidão podem ser atos proféticos que impactam o ambiente, que liberam testemunho e, às vezes, transformação externa. Agora quero te conduzir por uma pequena prática que você pode repetir sempre que sentir o seu coração apertado. Não vamos orar agora, pelo menos não ainda. Estamos nos preparando. Siga comigo. 1. Respire fundo 3 vezes, sentindo o ar entrar e sair, percebendo seu corpo. 2. Coloque a mão no peito, se quiser. Sentir o batimento do coração ajuda a tornar a experiência real. 3. Em voz baixa ou mentalmente, diga 5 coisas pelas quais você pode agradecer hoje. Podem ser específicas ou simples. Obrigado, Senhor, pelo pão na mesa. Obrigado por esta cama. Obrigado pela minha mãe. Obrigado pela fé que me sustenta. Não se preocupe com o tamanho das bênçãos. O que importa é a sinceridade. 4. Permaneça alguns segundos em silêncio depois de nomear cada bênção, deixando a sensação de gratidão preencher o corpo. Se puder, escreva uma das 5 bênçãos nos comentários agora. Use apenas uma frase curta, como eu sugeri antes. Obrigado, Senhor, por nunca me abandonar. Ao exteriorizar esse ato, você fortalece não só sua fé, mas a fé de quem ler. Você pode estar se perguntando: e quando eu não consigo sentir gratidão? Isso acontece. Algumas manhãs, a dor é tão densa que tudo parece cinza. Nesses dias, a gratidão começa como um ato de vontade, não de sentimento. É você, ainda cansado, decidindo olhar. E essa escolha, mesmo sem emoção exuberante, já é uma oferenda. Deus reconhece a sinceridade do coração que, na fragilidade, ainda escolhe confiar. Permita-me ser claro em algo que a prática da gratidão não é. Não é sobre minimizar sua dor para justificar uma teologia barata. Não é sobre dizer que tudo é perfeito quando nada é. Não é sobre forçar um sorriso inautêntico. A gratidão sincera nasce num coração que assume as suas feridas e, ao mesmo tempo, lembra das misericórdias que permanecem. É uma atitude que combina honestidade e fé. Ainda há outro aspecto prático que quero compartilhar. Construir rituais simples de gratidão. Um deles é começar o dia com 3 verdades. Um agradecimento pelo corpo que te sustenta, uma lembrança de alguém que te ama e uma afirmação de fé. Por exemplo, eu confio que Deus está comigo hoje. Repetir pequenas frases como essa ajuda a sintonizar o coração pela manhã. Ritualizar não é superstição, é treinar o espírito. Outra prática útil é o diário de gratidão. Não precisa ser elaborado. Anote uma coisa por dia. Em dias difíceis, escreva o mínimo. Hoje, o café quente às 10 horas. Com o tempo, você terá um mapa de cuidado que Deus já mostrou na sua vida. Revisitar esse diário em dias de angústia pode ser um bálsamo para a alma. Lembre-se, a gratidão também é comunitária. Quando você lê ou escreve testemunhos de graça, a sua fé se alimenta e a dos outros também. Por isso, o convite para comentar não é só simbólico, é corpo da igreja em ação. Seu obrigado pode ser a fagulha que acende a esperança na vida de alguém que teima em acreditar que nada mais vai mudar. Se você ainda está comigo, quero aprofundar um pouco mais sobre o que acontece espiritualmente quando alguém escolhe agradecer em meio ao sofrimento. A gratidão tem um efeito sobre a nossa memória. Em vez de sermos compulsivamente puxados para os momentos ruins, aprendemos a reter também os sinais de cuidado. Isso não apaga a dor, mas adiciona narrativas de presença. E quando nossa memória passa a ser plural, dor e cuidado lado a lado, nossa interpretação da vida muda. Temos menos chance de sermos definidos somente pela perda. Há ainda uma ação discreta e poderosa. A gratidão muda nossas orações. Quando apresentamos pedidos a Deus com ação de graças,
Nossas súplicas deixam de ser reclamações para se tornarem diálogos de confiança. Não é que Deus precise ser lembrado das nossas necessidades. Na verdade, somos nós que precisamos ajustar nossa forma de falar com Ele. A gratidão transforma a postura, de exigência para entrega, de ansiedade para confiança. Filipenses 4:6 nos guia nessa direção. Levar tudo a Deus com ação de graças. Quero agora compartilhar uma história breve, um testemunho que não precisa de nomes reais para ser real para você. Foi um homem que perdeu o emprego numa semana difícil. As portas pareciam se fechar uma a uma. Ele poderia ter se rendido ao desespero, mas escolheu todos os dias agradecer por uma coisa: a presença de sua filha que ainda acreditava nele. Esse pequeno centro de gratidão o ajudou a não se isolar. Ele redesenhou o currículo, passou a conversar com antigos colegas, recebeu apoio que nunca imaginara. Não estou dizendo que a gratidão foi a única causa do novo emprego. Houveram entrevistas, preparação e portas que se abriram. Mas a gratidão foi a chama que impediu que ele se rendesse ao isolamento. E isso fez a diferença. Do outro lado, conheço quem passou anos achando que agradecer em dor foi traição à própria tristeza. Um sentimento comum. Mas a verdade que nosso coração precisa ouvir é que agradecer não nega a realidade do sofrimento. Ao contrário, honra o que ocorreu e abre espaço para a cura. Gratidão e lamentação podem conviver. A tradição bíblica nos ensina a lamento e a louvor lado a lado. A própria liturgia da igreja está cheia desse movimento. Reconhecer a dor e, ainda assim, bendizer ao Senhor. Se você sentir dificuldade agora, aqui vai uma proposta prática e curta para o seu dia. Ao levantar, respire e diga em voz baixa 3 vezes: Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela proteção. Obrigado pela esperança. Não é uma fórmula. É um compromisso pequeno que pode alterar a disposição do seu coração. Faça isso por 7 dias e observe como sua percepção das situações começa a mudar. Não porque problemas sumam, mas porque seu coração encontra outro eixo. Antes de nos dirigirmos ao momento de oração, que quero que seja sincero, simples e reverente, vamos ainda tocar em uma questão que muitas pessoas têm quando o assunto é gratidão: culpa. Às vezes, a gratidão é confundida com culpa por ter algo que outro não tem. Como posso agradecer se meu irmão sofre? Essa é uma pergunta legítima. A gratidão madura não surge da comparação. Ela surge do reconhecimento de que Deus é justo e misericordioso e que nossas palavras de gratidão não diminuem a dor do outro. Ao contrário, uma gratidão autêntica nos impulsiona ao agir com compaixão. Quando você agradece pelo que tem, pode se abrir para ajudar quem precisa sem ser manipulado por sentimentos de culpa. E tem mais. A gratidão é semeada pela humildade. Admitir que recebemos não por merecimento, mas por graça, nos tira da cama do ego e nos coloca no chão da comunhão. A humildade nos faz reconhecer que tudo é dom e que, por isso, nossa resposta natural é gratidão e serviço. Estamos caminhando para um lugar de oração guiada. Quero que você esteja preparado. Se puder, ajuste sua postura agora. Sente-se confortavelmente. Coloque a mão sobre o peito se isso ajudar. Feche os olhos ou suavize o olhar. Respire com intenção. Em seguida, vou te conduzir, palavra por palavra, a um momento de agradecimento. Não será uma oração longa. Será simples, específica e honesta. Vamos agradecer pela vida, pela proteção, pelas pessoas que nos sustentam, pelas dores que ensinaram e, sobretudo, pelo dom de Jesus e pela salvação que nos alcança. Mas antes de iniciar a oração, há um ponto final que preciso enfatizar. Não prometo que tudo vai se resolver ao final dessa oração. Meu papel aqui é como pastor e irmão. Convidar você a um encontro com Deus, lembrar-te de quem Ele é e encorajar uma atitude que tem poder transformador no interior. A transformação pode vir de maneira gradual, às vezes por meios que não entendemos. Ainda assim, acredito que quando nos aproximamos com gratidão,
somos colocados em posição de receber consolo, direção e graça. Se você se sente pronto, respire mais uma vez. Nomeie, se possível, em silêncio, aquela única coisa pela qual você não abre mão de agradecer hoje. Pode ser uma lembrança, um rosto, um alimento, uma esperança tênue. Segure essa palavra ou imagem. Em breve, vamos orar. E você poderá levá-la consigo na oração. Neste momento, antes de começar a orar, quero que você sinta que não está sozinho. Nós, como comunidade, estamos aqui com você. Pessoas que talvez nunca tenham se encontrado pessoalmente, mas que compartilham o mesmo desejo: viver uma fé que transforma o cotidiano. Ao escrever sua frase de gratidão nos comentários, você faz parte dessa rede. Ao escolher agradecer agora, você se alinha com aqueles que, ao longo dos séculos, encontraram em Deus a fonte de força, mesmo nas noites mais escuras. Respire. Segure sua palavra de gratidão. Sinta o coração batendo. Em pouco tempo, faremos a oração juntos. Antes disso, eu quero lembrar de algo importante. A gratidão não é uma corrida solitária. É prática que se fortalece em comunidade, em memórias compartilhadas, em orações comuns. Então, se há alguém em sua vida que precisa ouvir essa palavra, pense agora nessa pessoa. Não precisamos agir ainda. Apenas pense. Quem é essa pessoa? Segure o nome dela em oração silenciosa. Em algum momento, você poderá compartilhar este vídeo com essa pessoa. Mas por agora mantenha o nome na sua mente enquanto oramos. E assim chegamos a um ponto de transição. Estamos prontos para baixar a voz, para nos colocar diante do Pai com palavras simples e agradecidas. Ainda há coisas a dizer, gestos a fazer, testemunhos a ouvir. Vou conduzir a oração em seguida. Curta, reverente e específica. Mas antes de começarmos, respire mais uma vez. Ajuste-se e traga à memória a primeira das suas 5 bênçãos. Deixe-a ficar clara. Quando a oração começar, use essa lembrança como âncora. Segure essa lembrança por mais alguns instantes. Sinta-a como se fosse uma vela pequena que você leva consigo durante o dia, não para apagar a escuridão, mas para não perder a direção enquanto caminha. Agora, juntos, em humildade e confiança, vamos dirigir ao Pai a nossa voz de gratidão. Se puder, coloque a mão sobre o peito e deixe que cada palavra passe pelo corpo, não apenas pela mente. Vamos orar. Pai querido, Senhor dos céus e da terra, venho a Ti agora com um coração que carrega coisas e que também tem espaço para agradecer. Obrigado pela respiração que me sustenta neste instante, pela vida que pulsa e me permite estar aqui, ouvindo e aprendendo. Obrigado pela manhã que se abriu, pelo silêncio que antecede o dia, pela oportunidade de começar de novo. Reconhecemos que cada novo suspiro é dom e misericórdia. Obrigado, Senhor, pela proteção que muitas vezes não percebemos até olharmos para trás. Obrigado pelas portas que permaneceram fechadas e pelas que se abriram, pelas mãos que me seguraram quando eu vacilei, pelos rostos que apareceram na hora certa. Agradecemos não apenas pelo que entendemos, mas pelo que Tu fazes nos bastidores, nos detalhes invisíveis que sustentam a nossa jornada. Obrigado por aqueles que caminham conosco. Família, amigos, irmãos e irmãs na fé. Agradecemos pelas vozes que encorajam, pelos silêncios que confortam, pela presença que não exige explicações. Ainda que haja ausências e feridas em nossas relações, damos graças pelas garras de cuidado que se estendem nos pequenos gestos de amor. Senhor, nós Te agradecemos pelas mãos que trabalham, por cada esforço que sustenta um lar, por cada gesto que coloca pão na mesa, por cada memória construída na rotina. Agradecemos pelas capacidades que nos deste, pela inteligência, pela habilidade, por dias de força e por dias de aprendizagem na fraqueza. Pai, também queremos Te agradecer pelas feridas que nos ensinaram. Obrigado por aquilo que, embora doloroso, não nos deixou inteiramente quebrados.
Obrigado pelos desafios que desafiaram nossa confiança e, ainda assim, revelaram misericórdia quando menos esperávamos. Agradecemos pelas noites em que choramos e pela manhã em que ainda assim respiramos. Reconhecemos que a dor não é uma bênção em si, mas que Tu és capaz de trazer ensino e transformação mesmo onde a dor foi ferida. Obrigado, Senhor, pela fé que nos sustenta, por Jesus que nos alcança e nos mostra o caminho da graça. Obrigado pela certeza da Tua presença que nos acompanha nas salas de espera, nos contratos adiados, nas despedidas e nas chegadas. Obrigado pela salvação, por aquele amor que não se retira e que permanece fiel quando tudo ao redor muda. Pai, colocamos diante de Ti agora os nomes que trazemos no coração. Se alguém aqui carrega um filho, um pai, uma mãe, um amigo doente, colocamos essas vidas diante do Teu amor e agradecemos pela presença que tem sustentado cada um. Não pedimos que a dor seja apagada como se fosse um comando. Pedimos que o Senhor caminhe com eles, que lhes dê consolo real, sabedoria nos cuidados e paz quando a noite parece longa demais. Senhor, esteja perto das mesas de hospital, das cadeiras vazias, dos quartos que ecoam lembranças. Que Tua misericórdia, não como garantia mecânica, mas como companhia fiel, se faça sentir. Nós Te agradecemos também pelas portas que ainda não vemos abertas. Obrigado pelas possibilidades que Tu estás preparando, muitas vezes em segredo e no tempo certo. Dá-nos paciência para esperar e coragem para agir quando as portas encontrarem-se abertas. Agradecemos porque Tu és um Deus que trabalha em favor dos Teus filhos, mesmo quando a resposta não é imediata. Senhor, reconhecemos nossa ansiedade e nossas limitações. Pedimos que o Teu Espírito nos ajude a apresentar nossas preocupações a Ti, com ação de graças, conforme o ensino de Filipenses 4:6. Ensina-nos a orar sem ansiedade, a entregar o que não podemos controlar, e a viver a paz que excede todo entendimento. Não pedimos uma ausência de lutas, mas que a Tua paz guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Perdoa-nos, Pai, pelas palavras que feriram, pelos gestos de egoísmo, pelas vezes em que preferimos a amargura à confiança. Purifica nossa intenção. Faz que nossas ações sejam manifestação de gratidão e serviço. Dá-nos humildade para reconhecer quando erramos e coragem para buscar reconciliação onde for necessário. Agora, Senhor, intercedemos pelos que estão sozinhos hoje. Ampara os que se levantam sem companhia, os que enfrentam decisões difíceis, os que choram sem que ninguém saiba. Agradecemos por aqueles que, mesmo na solidão, encontraram forças para agradecer por um fio de esperança. Que o Teu Espírito seja amigo, consolo e companhia para cada um. Abençoa, Pai, as famílias que lutam com tensões. Dá palavras que edifiquem, mãos que se estendam para cuidar, olhos que vejam a dor do outro. Abençoa os lares onde reina o cansaço. Dá refrigério aos corações exaustos e memória das misericórdias já vividas. Faz com que, mesmo em silêncio, floresça um ambiente de perdão e de cuidado mútuo. Obrigado, Senhor, por cada trabalho, por cada profissão, por cada pessoa que dá duro para que a vida prossiga. Que o Senhor abençoe o suor honesto, que o Senhor dê sabedoria aos que trabalham, que haja dignidade e justiça nos ambientes onde as pessoas lutam para viver. Pai, agora queremos Te agradecer por aquilo que ainda não compreendemos. Somos gratos porque confiamos que, mesmo no mistério, Tu és soberano. Dá-nos olhos para ver sinais de Tua mão, mesmo onde as respostas parecem tardar. Ensina-nos a viver no espaço entre o por enquanto e o ainda não, com paciência, fé e gratidão ativa. Nosso Deus, nossa rocha, obrigado por não nos abandonar. Obrigado pelo abraço invisível que nos sustenta quando a alma vacila. Obrigado porque a Tua presença é mais real do que nossa aflição. Em meio às incertezas, nos firmamos na promessa de que Tu és conosco. Não pedimos soluções fáceis, mas pedimos que a Tua graça nos alcance, nos modele e nos guie.
Senhor, em nome de Jesus, entregamos agora as necessidades que pesam em nosso peito. Não como quem exige, mas como filhos que confiam. Tu conheces cada caso, cada histórico, cada lágrima. Não pedimos que nos ignores, pedimos que nos fales com o teu amor. Que haja direção para os que buscam, que haja sustento para os que carecem, que haja força para os que não conseguem mais caminhar sozinhos. Colocamos tudo em tuas mãos e agradecemos porque tu és fiel. Finalizando esta palavra de gratidão, nós pronunciamos louvor por aquilo que tu és. Bom Pai, fiel em cada geração, fonte de compaixão e justiça. Que o nome de Jesus seja exaltado em nossas vidas. Que nossa atitude hoje não seja apenas um momento, mas o início de um caminho que transforma nossos dias pela prática constante do agradecimento. Recebe, Senhor, esta nossa oferta de gratidão. Uma oferta sincera, ainda que imperfeita. Amém. Agora que oramos, permaneça um instante no silêncio da presença. Permita que aquilo que você nomeou no começo, a sua pequena vela, ilumine minuciosamente as próximas horas. Não carregue pressa. Leve graça. Lembre-se de que a gratidão acionada de manhã cria pequenos fios que seguram o dia inteiro. Antes de sairmos, quero deixar com você 3 práticas simples que consolidam essa postura de agradecimento ao longo do dia. Não são obrigações, mas convites que podem ser úteis. Primeira prática. O mini intervalo de gratidão. A cada 2 horas, pare por 30 segundos e respire com intenção. Nomeie mentalmente uma pequena bênção, por menor que seja. Pode ser a água que você bebeu, a luz que entrou pela janela, uma mensagem recebida. Esses mini intervalos reorientam sua atenção e quebram o ciclo de ansiedade. Segunda prática. A lista da noite. Antes de dormir, anote 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Não precisa ser complexo. O exercício cria um mapa de cuidado que, com o tempo, vai ampliando sua visão de graça. Terceira prática. A gratidão que serve. Escolha uma pessoa por semana para demonstrar agradecimento de modo prático. Uma mensagem, um café, uma ajuda. A gratidão que se transforma em ação produz conexão e multiplica esperança. Essas práticas são como sementes. Requerem tempo e constância. Não prometem eliminar a dor, mas tornam o caminho mais habitável e a alma mais firme. Agora, quero falar diretamente a você que talvez esteja desconfiado de que isso funcione para a sua situação. Talvez você já tenha tentado orar e sentiu que nada mudou. Talvez tenha lido esta oração apenas como palavras. Tudo bem. A espiritualidade não é um bilhete premiado. É um caminho de intimidade. Se você não sente nada diferente hoje, continue. A fé não é ausência de perguntas. É uma disposição contínua de confiar apesar delas. Continue nomeando pequenas coisas. Continue alimentando seu coração com lembranças de graça. Com o tempo, a memória da fidelidade de Deus tende a aumentar a resiliência da alma. Permita também que a comunidade te carregue. Se você colocou um comentário com sua gratidão, volte depois para ler as respostas. Muitas vezes, a leitura das palavras de outros é o alimento que faltava para o nosso coração. A comunhão é parte essencial desse processo. Chegando ao ponto final desta palavra, quero deixar sobre você uma declaração de bênção. Não como promessa automática de solução mágica, mas como profecia de encorajamento e acordo em fé. Em nome de Jesus, declaro que o Senhor Deus te conhece, te sustenta e te acompanha neste dia. Profetizo paz sobre o teu coração. Que a presença de Deus se revele em gestos pequenos e inesperados. Declaro que você terá, pela graça de Deus, discernimento para dar passos certos e força para suportar aquilo que ainda pesa. Que o favor divino se manifeste na generosidade de que alguém precise hoje de você, e naqueles momentos em que parecer que não há saída, que uma porta se abra por misericórdia do Senhor. Que a tua jornada hoje seja cercada por anjos de consolo nas encruzilhadas, que haja clareza nas decisões difíceis,
Que surjam redes de apoio quando o cansaço quiser te derrubar. Que tua esperança seja alimentada por promessas vivas. Não profetizo um caminho sem dor, mas profetizo que, mesmo na dor, o Deus da esperança estará contigo, sustentando teu passo e moldando teu caráter conforme sua vontade boa. Receba essa bênção com fé, com humildade e com o compromisso de viver a gratidão como forma de caminhar com Deus. Lembre-se, agradecer hoje não é ignorar o problema. É escolher um eixo que sustente o coração enquanto você trilha as soluções, o descanso e a cura que o Senhor permite. Se esta palavra tocou seu coração, faça uma coisa simples agora. Compartilhe este vídeo com alguém que tenha acordado desanimado hoje. Não precisa escrever um grande texto ao enviar. Basta dizer: vi esta oração e pensei em você. Esse gesto simples pode ser a faísca que alguém precisa para lembrar das misericórdias que o cercam. Ao compartilhar, você está praticando a gratidão comunitária e multiplicando esperança. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a face do Pai se volte para ti com graça. Que o Espírito Santo lembre-te das coisas que hoje agradecemos e te conduza em paz. Vá em paz, com o coração aquecido e os olhos abertos para as pequenas graças que cruzarão o seu caminho. Até breve, irmão e irmã. Que a gratidão te acompanhe e transforme o teu dia.